debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Papo de Toada, chegando mais uma vez para falar de uma toada de lenda amazônica. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Não vai ser um destrinchando como a gente está acostumado. Vai ser um destrinchando retrô. Dessa vez eu estou aqui, eu, Cassius, com o grande Thiago Tártaro para falar de uma lenda que ele ama tanto que ele falou: eu quero falar disso. Vamos inaugurar um quadro para falar. Não é isso, Thiago? Seja bem-vindo. Isso aí, meu querido colega Cassius, meu querido amigo Cassius e todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de poder falar dessa lenda que me empola a garganta, que me faz verter lágrimas por vezes quando vejo. E o que viria a ser, meu caro amigo? Pois é, ele falou de lágrimas, então estamos falando de uma lenda dramática. Cissa, de 2018, segunda noite do Boi Caprichoso naquele ano tão especial para o Bumbá Azul, quando foi bicampeão. Então vamos falar hoje desta lenda que foi apresentada como alegoria de Auglys, com uma toada de Ronaldo Barbosa e Simão Assayag. Teve Marcela Marialva aparecendo, em suma, diversos elementos muito interessantes. E antes da gente falar especificamente sobre a lenda e sobre a toada, vamos falar sobre a arena, que certamente você que está nos ouvindo é fã do Boi Bumbá, conhece muito bem. Se você é torcedor do Caprichoso também certamente já assistiu algumas vezes. Mas vamos lá, Tártaro, vamos recapitular um pouquinho como é que foi, o que você gosta mais, né? Porque é difícil dizer algo que tenha dado problema ali, mas o que você tanto gosta nessa lenda, pensando no desenvolvimento da arena, no item 17 e também na alegoria item 16. Então vamos lá. Vamos começar com uma pequena recapitulação da lenda. Você tinha ali o Império Inca e uma princesa, Cissa, que estava prometida para ser casada com um garoto, né, com um homem também dos Incas, chamado Kitz. E no dia do casamento dos dois tem a invasão dos espanhóis. O líder da expedição se chama Dom Peralta, e ele se apaixona por Cissa, né? E ele tenta, portanto, tirá-la de Kitz e da sucessão do trono Inca como um todo. Cissa, no primeiro momento, né, vai, né? Ela é sequestrada, né? Ela não tem escolha, né? Ela é sequestrada, vai, mas, obviamente, não se conforma com essa condição. Então ela envenena os seus lábios e unhas, mata Dom Peralta, envenenado, e no momento desse envenenamento, Kitz os vê, né? Kitz os vê. Como Cissa passou veneno nos lábios, né? O jambi, e beijou Dom Peralta, então ela, nessa coisa de beijar, ela ingeriu um pouco de veneno, ela está em vias de morrer também. Kitz não se conforma com essa situação, a beija também, e ali morrem os três. A aldeia acha os corpos, os joga juntos no rio, e no dia seguinte, ou algum tempo depois, aonde eles foram jogados no rio, nasce a Vitória Régia, com aquela flor rosa característica da Vitória Régia, dizem eles que lembrava os lábios de Cissa, e pousado em cima da Vitória Régia, o pássaro Jaçanã, né? Então essa é a lenda que narra o surgimento da Vitória Régia e do pássaro Jaçanã. Como você bem disse, a alegoria de Auglys Ferreira. Uma coisa que me chama muito a atenção nessa alegoria é a volumetria, né? Naquele ano, e acho que já é uma tradição do Boi Bumbá contemporâneo, as alegorias apontam muito para cima em todos os seus elementos. Tirando as esculturas ali de um espanhol no cavalo e de um rei, essa alegoria ela é bem horizontalizada e ela funciona realmente como cenário para uma cênica, né? A cênica tem um papel importantíssimo e a alegoria casa perfeitamente pelo fato da alegoria não ser
é um item comunicacional em si mesmo. Ele precisa necessariamente da atuação das pessoas que ali estão. Então, a alegoria é literalmente um palco nessa lenda. Esse já é um aspecto formal que me chama muito, muito a atenção. Tenho ali, como dito, uma atuação muito boa do pessoal do Caprichoso, a garota que faz a Cissa, os espanhóis invadem, eles têm expressão corporal e tudo. Isso me chama muito a atenção. E aí, no momento em que a lenda acaba, que se abre aquela cabeça de um Inca, né? E vem, né, uma Cissa estilizada, trazendo a Marcela Marialva, aparece o famigerado homem voador fantasiado de Jassanã para entregar o estandarte para a porta-estandarte, para Marcela Marialva. Né, ali representando Cissa numa indumentária belíssima de Rafael Andrade, para mim, a indumentária mais bonita da Marcela naquele ano. Eu acho uma coisa muito bacana de ver, assim, tudo deu tão certo na lenda que quando a Marcela pega o estandarte, ela pega e vai pro primeiro jurado com uma força de é nós mesmo, caraca, porque deu tudo muito certo, né? Você não vê ali nada fora do lugar na lenda. Teve um desenvolvimento de cênica, de acabamento da alegoria, a roupa da Marcela é belíssima, o Edmundo faz a entrada nos locais certos, no começo, e no durante também. Olha, é de uma realização, sim, ímpar. Eu acho que muita gente cita e ainda citará a Cissa por um tempo como exemplo de lenda amazônica, justamente por esse resgate da cênica que a gente tem agora que fazer uma certa crítica, né? O Caprichoso acabou abandonando praticamente em 2019. Tem um pouquinho ali em Aruanda, mas também deixou a desejar. E como isso tudo está muito bem encaixado, né? Todas as participações, a entrada do item não é aleatória, né? Está enquadrada com a cena. O próprio Homem Voador, que a pessoa falou, essa é só para, enfim, efeito especial, coisa de carnaval. Não estava muito bem justificada ali, né, dentro da proposta narrativa da lenda. Então eu acho que a lenda amazônica Cissa, além da toada, além da alegoria também, você comentou muito bem, muito interessante essa questão da volumetria, e eu acho que ela tem um grande destaque de fato na cênica, que a galera da torcida tanto comentam e pedem de volta, porque acho que o ritual, ele sim é o grande momento de você destacar a alegoria gigantesca, né, ter aqueles efeitos, mas a lenda amazônica, até porque muitas vezes a história é relativamente simples, como você está narrou aí a de Cissa, mas ela depende de muitos personagens, né? Então você precisa não só dos famigerados bonecões, né, dos bichões grandes. O ideal realmente, quando você tem uma história assim, é que você tenha essa cênica. E acho que Cissa ficou aí marcado, tanto até para os torcedores do Caprichoso, quanto até para os do Garantido, por dar esse exemplo. Tanto que o Garantido em Sete Espíritos tenta fazer um pouco disso, né? Você falou muito da participação do Edmundo, que é brilhante na narração ali da lenda, que é algo que Israel vai fazer, ela com Sete Espíritos também, contando, né? Eu acho que está abaixo, né, nesse comparativo. Acho que Cissa tá ali, perfeita do começo ao fim. Tem a participação ali da banda, também com aquele instrumento Inca, muito, muito integrado. Então fica aí o comentário de que, para a lenda amazônica, valorizar mais a cênica. Você pode utilizar alegorias menores, né, os encaixes ali adequados, mas se valer dessa narração e da participação das pessoas, aqueles que estão fazendo parte do Boi Bumbá ali, não só como, digamos assim, coadjuvantes na alegoria, mas sim como personagens até principais, né? Imagina se tivesse uma bonecona de Cissa encontrando Kitsu, né? Não faria muito sentido. Eu acho que o brilhantismo tá nisso aí. Como você falou, usa a alegoria, na verdade, como palco, como pano de fundo para o desenvolvimento da lenda. O pessoal não gosta de falar que Parintins é a ópera cabocla. A ópera pressupõe atuação. Exato. Sem atuação não há ópera. Né? É um momento de atuação ali, de uma atuação muito, muito, muito bem sucedida.
Tártaro, agora a gente detalhando um pouquinho mais, já partindo para a toada, eu lembro que quando essa toada saiu, né, no álbum de 2018, existia essa dúvida assim, poxa, mas como é que vai ser essa lenda, exatamente do que tá falando? Porque se você pegar a letra, depois a gente vai, né, passar ponto a ponto, não está tão claro assim que é a lenda da Vitória Régia, né? A lenda da Vitória Régia que já passou ali pelo Garantido com o Nayá, que também tem essa história de uma paixão impossível, né? A Índia que se está apaixonada pela Lua, que é a Jaci. Teve a lenda da Vitória Amazônica no Caprichoso em 2002 também, mas é a lenda mais tradicional. E aqui a gente começa a falar de Cissa, né? Tanto que tem até essa brincadeira do Edmundo, quem é Cissa, quem é Cissa? Mas eu me lembro que na época o pessoal perguntava, mas afinal, quem é Cissa? E eu te pergunto, Thiago Tártaro, quem é Cissa? Meu Deus! Eu adoro que o Edmundo fala. Tem um meme na internet que saiu, eu não posso me deixar de me furtar desse parênteses, que até os memes de Cissa são maravilhosos. Exato. Que pegam bem essa parte, e aí é uma POC maravilhosa, e aí ela pega bem essa fala, quem é Cissa? Quem é Cissa? Meu Deus! E aí vem o pavilhão sendo trazido por uma galinha de borracha. eu vou tentar achar esse meme e colocar aqui. É maravilhoso. Bom, quem é Cissa? Antes de falar de Cissa propriamente, vale uma palavrinha sobre os Aimarás, porque na revista do Caprichoso daquele ano, eles citam que Cissa é a princesa dos Aimarás. Bom, os Aimarás são um grupo étnico, né, que viveu no que hoje a gente compreende como ali o interior do Peru, em uma região limítrofe entre o ambiente, né, andino e o ambiente amazônico. Quando eu falo aqui ambiente, estou falando de temperatura, topografia, vegetação e tudo, e que acredita-se que eles foram não dominados, invadidos, mas eles foram aglutinados no processo expansionista inca, né, na primeira metade, antes da chegada dos espanhóis, né, século XIII, XIV, eles foram aglutinados em um processo expansionista inca e passaram a fazer parte também do Império Inca, né, porque pelo que eu consegui pesquisar aqui, os incas tinham essa questão de não exterminar os povos, né, então eles meio que aglutinavam a cultura local, mas aquela cultura local passava a fazer parte também do Império. Então era um projeto expansionista, mas não necessariamente de colonização. Não dá para chamar de colonização muito bem. E tem Aimarás até hoje. Né? Eles existem ainda nos registros ali do governo do Peru e tal. Agora, já falando dos Aimarás, falar de Cissa. Cissa existiu realmente? A resposta é sim. Né? Existiu uma princesa chamada Cissa, teria vivido ali entre 1518 e 1559 no Império Inca, no seio do Império Inca. E aí já é uma questão. Como Cissa é de 1518 e o processo expansionista Inca para a região dos Aimarás é anterior a isso, então ela é uma princesa Aimará, ela é uma princesa Inca, fica uma coisa, ela pode ser considerada Aimará, porque os Aimarás estão unidos aos Incas, se você for ver por esse lado. E aí, relatos dão conta de que ela foi casada forçadamente, né, com um dominador espanhol, que é o Francisco Pizarro. A princesa Cissa já havia sido casada antes, em um processo poligâmico ali dentro do Império Inca. Ela foi tirada da casa dos pais, né? Saiu da casa dos pais, se casou com um príncipe, só que esse príncipe morre de causas naturais, e aí ela volta para a casa dos pais. Né? Ela foi esposa secundária porque esse príncipe era poligâmico. E aí a invasão, né, ao processo de colonização ali, de domínio espanhol sobre os incas, e Francisco Pizarro tira Cissa da casa dos pais dela, se casa com ela, eles têm filhos, a relação passa a ser conturbada depois de alguns anos, porque há uma suspeita de que Cissa passa a ser uma informante dos incas sobre os planos dos espanhóis, e a gota d'água havia uma expedição espanhola agendada, marcada, como queiram, para Cusco, que era o coração do Império Inca,
E há suspeita de que Cissa informa os incas de Cusco que haveria essa expedição, né, para domínio, para tomada de Cusco, dando tempo dos incas terem escondido tesouros, terem se preparado aí de alguma forma. Essa tensão entre Cissa e Pizarro aumenta, eles se separam. Depois dessa separação, Cissa ainda se casa de novo. Depois, lá mais para o fim da vida, recaem nela algumas acusações de bruxaria. E ela morre, né? Ou seja, a princesa Cissa existiu realmente. Né? Não sabemos se é a mesma Cissa, mas muito provavelmente porque não cremos que seja um nome tão comum. Mas Peralta, eu me lembro nas aulas de história que tinha um Peralta também, ou eu estou confundindo? Tinha um Dom Peralta também. Dom Peralta, ele foi um espanhol que fazia parte da comitiva de Pizarro, e ele foi conhecido como parte de um tal grupo dos 13. E esse grupo dos 13 eram as 13 pessoas. Não, na verdade eram as 12 pessoas que, junto com Pizarro, faziam ali uma espécie de esquadrão da morte, né? Eram 13 cabeças do exército espanhol ali na dominação, que eram realmente muito cruéis e tudo, sanguinolentos, etc. O curioso é que, pelas fontes que nós achamos, não existe uma relação direta entre a Cissa histórica e o Dom Peralta histórico, uma vez que o marido histórico da Cissa histórica foi o Pizarro, não o Dom Peralta. A gente também a gente achou poucas fontes, né? Até fontes meio primárias demais, porque são livros em espanhol que a gente não tem acesso aqui no Brasil, pelo que a gente conseguiu pesquisar. A gente achou os títulos dos livros, mas os livros, infelizmente, não. Né? Não existe, não encontramos um relato histórico de nenhum Keats. Né? Keats seria aí um item realmente da lenda. Ou seja, Tartaro, o que eu depreendo dessa leitura, tá? É que nós temos aí uma parte histórica, né? Que existiu Cissa, existiu a invasão espanhola, o Império Inca. Quando você fala se ela era Princesa Aymara ou Princesa Inca, eu acho que é uma leitura talvez do Boi Caprichoso, né? De colocando como a flor dos Aymarás, né? Que inclusive é o título da toada. Mas, né, ela seria Inca, e aí deve ter essa origem, talvez nessa, como não sei qual é o termo correto, mas ela tem essa ascendência Aymara, ou ainda pode ser considerada uma Aymara. Então tem esses personagens que estão todos fazendo parte desse processo, como você falou. O Keats, a gente não achou exatamente esse nome, mas a gente pode assumir que haveria, né, um outro Inca, um outro Aymara que teria a se casar com ela. Poderia até ser, nesse registro histórico aí, algum que o marido anterior, né, de Cissa, que a gente não descobriu exatamente o nome dele, mas os compositores do Boi Caprichoso aí conseguem fazer, digamos, uma mescla, né, dessas histórias para trazer uma narrativa própria. Existe também, né, eu pesquisando um pouquinho, um livro do autor Altino Berthier Brasil, que justamente cita aí a lenda da Vitória Régia, né, que a gente está falando, com esse título de Ipunacá, que vai aparecer na letra. Então, é possível que essa tenha sido a fonte aí de pesquisa do Boi Caprichoso, mas como o Thiago comentou, a gente não teve acesso, só tem mesmo a citação, mas a gente não conseguiu ler para depreender toda essa lenda. Então, a gente chega à conclusão de que é possível que com esses personagens históricos os Aymarás tenham aí desenvolvido, né, e aí talvez esteja nesse livro, ou próprios compositores desenvolveram essa leitura, esse desenvolvimento de uma lenda, não é isso, Tártaro? Exato, que é uma dinâmica muito parecida com a do sebastianismo, inclusive. Quer dizer, Dom Sebastião é um personagem histórico, ele existiu, tem data de nascimento e tudo. O sebastianismo, que é o conjunto de lendas ao redor de Dom Sebastião, no mundo real, no mundo factual, sendo aqui um pouco frio e cientificista, não existe. É uma lenda. E é a mesma coisa aqui com a Cissa. Princesa Cissa existiu, Dom Peralta existiu,
e a partir desses elementos históricos, né, presentificados, reais, ao desenvolvimento de uma lenda, dentro do processo mítico, que é uma coisa super comum em quaisquer sociedades originárias, né, que é o de pegar elementos da sua história física e atribuir e recontar, e com isso conseguir explicar a origem das coisas. Então, é um processo que aconteceu na Europa, é um processo que aconteceu na Amazônia do Brasil, é um processo que, se você for nas sociedades chinesas, é um processo super comum. E aí, lembrando, né, antes que também alguém fale, mas então quer dizer que o Caprichoso está inventando essa lenda, que tem sempre essa polêmica. Não, gente, a gente mencionou, né, o livro, que possivelmente tem essa referência. O que a gente está dizendo aqui é que os povos originários teriam desenvolvido essa lenda a partir desses elementos que nós conseguimos encontrar. Então não é que o boi criou a lenda. Ele pegou essa lenda e possivelmente utilizou-se também de alguns elementos narrativos para dar mais poesia na sua toada e na sua construção na arena. Mas a lenda, não se esqueça, é primordialmente a lenda da Vitória Régia e do Pássaro Jaçanã. Né? Então a gente fala muito quem é Cissa, o Keats, o Peralta, o Espanhol, mas na verdade, né, assim como a gente estava comentando lá atrás, você teve a lenda de Nayá para chegar à Vitória Régia, que também Cissa se transforma na Vitória Régia. Então, na verdade, como o Tártaro mencionou há pouco, é uma forma de explicar a origem das coisas, valendo-se desses elementos históricos. Vamos passar para a letra da toada, Tártaro? Vamos embora. Então, vamos rodar. Ela estava muito linda, Cissa, a princesa mais pura do Império Inca. No altar seus cabelos esvoaçavam ao sabor do vento frio dos Andes. O Deus Sol mandara adorar sua tez, enquanto seus olhos fitavam o belo Keats outra vez. Seu vestido verde rodado de graça e samambaias decorava a praça ao som quitual da cordilheira. Basicamente aqui é a descrição da Cissa, né? Uma coisa que eu gosto muito nessas estrofes, né? É mais de uma, mas são mais estrofes que têm o mesmo fim. A mistura que a letra faz dos atributos físicos da Cissa com as características do ambiente andino. Então, essa coisa de cabelo esvoaçante, mexido pelo ar andino, o Deus Sol, que era muito sagrado, né, para os incas, que dourava a pele. Esse é um recurso literário, né, muito comum. Geralmente, quando você quer enaltecer a beleza da mulher, da dama, você fala que todos os elementos naturais ao redor dela convergem, né? E aí você cria um ideal de beleza quase romântico, poesia Árcade, né? Então você tem a pastora que corria na relva com seu vestido de voal branco e o vento acariciava o seu rosto. É isso que está dito aqui, né? Então, a natureza circundante com a natureza do corpo feminino formando juntos um ideal de beleza. A palavra Quechua, só fazendo aqui um esclarecimento, Quechua era o idioma predominante no povo Inca, que pode ser inclusive estudado, aprendido até hoje e é falado em algumas regiões do Peru até hoje. Concordo, Tártaro, com a sua leitura. Eu acho que o Ronaldo Simão descreve muito bem a personagem, cria essa idealização, né, da Cissa como a princesa mais pura, a flor dos Aimarás, nessa narrativa romântica e um tanto quanto histórica, né, como a gente vinha mencionando antes, descreve muito bem o ambiente e acho que também a parte melódica da toada está perfeitamente integrada a essa expectativa. Você já vai meio que observando aquela batida, né, como se fossem os instrumentos incas também, e você percebe que tem um certo tom ali de romancismo, de tragédia também anunciada, eu não sei descrever muito bem,
mas certamente eles que entendem perfeitamente de música conseguiram transpor essa narrativa também através dos sons e não só da letra, né? E uma coisa que eu gosto, você falou dessa integração, né, do personagem com a natureza, quando eles falam seu vestido verde rodado de graça. Essa foi uma das imagens que me remeteu à Vitória Régia, né? Porque uma roda verde, né, graciosa, né, que seria a Vitória Régia. Então, muito interessante, a meu ver, esse verso especificamente, como eles já dão essa dica. A gente sempre fala do Ronaldo, né? O Ronaldo nunca vai te jogar na cara, ó, é isso aqui. Mas ele vai te dando uns pequenos spoilers aqui, ó. É tipo os easter eggs, ó, vem cá, ó. Tô te falando aqui, ó, vestido verde rodado de graça. Então, é muito maneiro. E outra coisa que é bacana também de observar, quando ele fala do Deus Sol. Porque quando a gente está falando do desenvolvimento na arena, o cenário, se a gente observar, é o templo, né, para o Deus Sol, que também é o chamado de Inti, que vai aparecer mais à frente na letra. Então, mais uma vez, o Ronaldo com esse jogo de palavras, que ele chama de Deus Sol, lá na frente vai falar magia divina de Inti, para evitar a repetição, sempre com essa criatividade, né, nas suas descrições. Vamos para a próxima parte. Chega, montado na soberba, o Deus branco retumbante. Cavaleiro e cavalo, o sol. Cavaleiro e cavalo, o sol. O que a gente tem é a caracterização do invasor espanhol e a narração de como ele procura eliminar Kitts e obter Sissa como uma conquista de guerra. Vale atentar para essa imagem cavaleiro e cavalo num só. Gosto bastante dessa imagem, porque assim, de uma forma análoga àquela em que Sissa e natureza são o ideal de beleza, aqui o espanhol e o cavalo juntos formam o paradigma da maldade, da invasão, da tomada das vidas, etc. Isso acaba criando uma dualidade, né? Um processo dialético, onde de um lado você tem Sissa mais natureza como o ideal do bom, e português e espanhol mais cavalo como o diametralmente oposto, o ideal do ruim, se é que o ruim pode ter o ideal, mas o paradigma do ruim. Então você já tem, aqui você já tem uma tensão posta e um encontro posto, que é o que a gente vai falar mais pra frente. E além de tudo que você falou, né, muito bem, como ele e Ronaldo e Simão conseguem fazer essa integração de animal e homem, talvez os incas vendo aquilo ali como uma coisa só, né, como o mal, como você falou. A gente também tem uma mudança na direção rítmica da toada. Não sei se é essa a expressão correta, possivelmente não, mas como eu falei antes, né, ela vinha assim romantizada, meio até carregada, e de repente ela fica agitada, né, quando chega, montada na soberba, o Deus branco, retumbante. E outra coisa que é interessante aqui é que os incas, quando perceberam, né, e aí faz parte até tá na revista do Caprichoso, quando perceberam, os espanhóis pensavam até que era um deus, né? Até porque eles estavam ali no templo do Deus Sol e tudo mais naquele momento. Então pensavam, né, que cavaleiro e cavalo não só seriam um Deus branco. Mas depois vem toda a desconstrução com, olha só, a mulher é minha conquista de guerra. E aí, mate o homem. E uma coisa também que é bem bacana nessa toada, é muito diferente, né? Tem muita coisa original nessa toada. Isso não é totalmente original, mas é que foge aos padrões convencionais, inclusive de toadas de lenda amazônica, essa outra jogada, né? Coloca o backing vocal meio que na frente, né? Porque La Mujeres me conquista de guerra, enquanto o levantador só está naqueles sons, né? Então tem esse contraste, meio que o personagem falando. Claro que já teve momentos em que personagem, pajé, cunhaporanga falam, mas não enquanto a toada segue acontecendo. É uma ideia muito boa e muito bacana aqui dos compositores. Vamos para a próxima parte. Sob o olhar de Viracocha, o Criador, Sissa se transforma em uma grande flor.
vejo o fatal rosto de Jambi. A magia divina de Inti. Bom, aqui o que a gente tem é a morte da Cissa e a transformação do corpo dela na Vitória Régia. Viracocha é um deus não binário, Inca, responsável pela criação do mundo. Jambi é a espécie de veneno que a Cissa usa para passar nos lábios e boca e assim matar Dom Peralta. E o Deus Sol, que é o Inti, né? Que é o que está abaixo de Viracocha. Viracocha é o deus da criação, então Viracocha faz tudo, né? E cria Inti, que é o Sol, né? E que tanto abençoou a união de Cissa com Keats antes, ali. Então aí você tem o Inti aqui dando não só a bênção lá anterior, né, do casamento de Cissa e Keats, como aqui, né, conferindo novamente, reconferindo, revivendo, ressuscitando e eternizando a sua princesa, né? Afinal, foi ele que queimou a pele dela, que bronzeou a pele dela. Então aqui você tem mais uma vez essa questão da integração. Se antes Inti queimava a pele de Cissa para ela ficar mais bonita no dia mais importante da vida dela até o momento, agora ele a transforma na Vitória Régia, que você já tinha uma semente dessa Vitória Régia ali, né, que era a roda verde do vestido, e eterniza tudo isso, né? Essa imagem que a gente tem aqui criada, bem bonita aí do Inti, sendo coerente, né? Abençoando Cissa em todos os momentos, apesar da tragédia. E aí, a gente falou muito também da parte do cenário, não aparece muito bem na transmissão, mas o elemento maior lá no fundo, né, da alegoria é justamente o Deus Sol. Não aparece direitinho assim, porque ficou realmente lá no fundo do bumbódromo, mas tem esse sob o olhar de Viracocha, e tem o Deus Inti ali também, justamente como o Tártaro falou, ele está no começo, ele está nessa transformação, então dentro desse sistema também de divindades aí dos Incas, ele aparece na cênica. E aí eu volto a elogiar o desenvolvimento da lenda também na arena, em todas as partes. A gente falou de cênica, a gente falou de toada, a gente falou daqueles elementos alegóricos como palco, mas também, até quando você tem o bonecão, como a gente gosta de dizer às vezes pejorativamente, ele está muito bem encaixado, está lá atrás, meio que controlando isso tudo, observando tudo e também influenciando esse destino. Pétalas alvas, perpétuo amor, se tu na cara. Um pássaro, abraço das penas, um lírio, aimará. Pétalas alvas, perpétuo amor, se tu na cara. Aqui o que você tem é a eternização do amor de Cissa e Keats, né? E Punaka'a é o nome dado à Vitória Régia pelos povos peruanos. O pássaro Jassanã, né? Em que Keats se transforma. E o lírio amará pode ser interpretado como a flor que nasce na Vitória Régia, realmente, né? Quando ela está um pouquinho mais madura. Que, inclusive, segundo o Edmundo, naquela apresentação, lembra a forma dos lábios de Cissa, né? Assim, toda etnia fica sendo lembrada e representada pelos lábios eternizados da princesa na flor, né? Então, quer dizer, deve ser muito significativo para o poema Amará falar, não, olha ali, né? Nessa folha tem o lábio da nossa princesa. Exatamente, por isso que Cissa é a princesa Aymara e a flor dos Aymarás. Então vamos para a parte final. Ai, cavaleiro e cavalo, um som. Cavaleiro e cavalo.
aqui a gente tem a reafirmação cavaleiro, cavalo, cavaleiro, cavalo, num só. E aí você termina a toada como uma espécie de responsabilização, né? Quem fez com que esse estágio de coisas chegasse a isso foi o cavaleiro com o cavalo num só. Você termina com a tensão que era dada naquela estrofe mais ali de cima. Como se a toada quisesse avisar para nós, olha, se não tivesse tido esse processo aqui, não teria vitória régia, tudo bem, mas a gente teria ali o amor de Cissa e Keats eternizado. Eu gosto muito desse encerramento, mais uma vez, outra mudança na toada. Porque ele retoma aquela parte, né, mais forte, quando você pensa, acabou, vai acabar com a parte romântica, né? E aí a minha leitura já é um pouco diferente, tá? Aí eu acredito que é tipo assim, eles dizendo que, olha, aconteceu isso, mas a dominação espanhola continuou. Até a gente daqui a pouco vai falar, né, sobre a leitura dessa lenda na noite, né, no Caprichoso na segunda noite, mas eu acredito que também tem um pouco disso. Teve a lenda, né, beleza, gerou a flor dos Aimarás, vitória régia, eternizada, mas ó, cavaleiro e cavalo não só, continua, né, continua toda a dizimação aí dos povos indígenas pelos espanhóis por cavaleiro e cavalo num só. E agora vamos falar um pouquinho, Tártaro, sobre divagações. Como que você enxerga essa lenda amazônica? Porque no Caprichoso, geralmente as coisas são assim, ainda mais com Eric Nakanomi e esse nosso conselho de artes. Tudo tem um propósito, né? Às vezes o pessoal até diz, puxa, tem coisa até demais, né? Tudo tão justificado. Mas acho que lenda amazônica tem que estar encaixada sim com o tema, apesar de, outra coisa que a gente sempre fala, o tema, infelizmente, não ser julgado, nem os subtemas. Mas, apuração à parte, falemos da nossa leitura, principalmente da sua, que eu achei muito interessante quando você comentou, ainda com a gente em 2019, lá em Parintins, do encaixe dessa lenda no subtema da segunda noite do Boi-Bumbá Caprichoso em 2018. Bom, a segunda noite de 2018 do Caprichoso teve como título Encontros, um mosaico de saberes. Ao longo de toda a noite, foi mostrado como encontros entre grupos, às vezes divergentes, às vezes complementares, formaram esse caleidoscópio de saberes que é o Brasil. Já de início daquela noite, né, você tem a entrada ali do Edmundo e do Davi na caravela, mostrando a chegada dos portugueses, fazendo alusão ao encontro que você tem com os tupinambás. No momento de tribo indígena, até ali com Odisseia Tupinambá, você tem o encontro dos tupinambás que chegam da Odisseia e encontram os Mundurucus, Andirás, Parintintins e Sateremaués na ilha, né? Então, um encontro dessa etnia estrangeira com as etnias que já estavam naquele espaço. Na figura típica regional, você tem o encontro da elite manauara. Não sei se é anacrônico falar manauara para a gente daquele tempo, mas vamos embora. Com os imigrantes nordestinos e as tensões sociais que levaram à assim chamada Belle Époque, que até é feita a provocação Belle Époque para quem? Né? Você tem ali um encontro que é um pouco mais amistoso, pelo que é apresentado na arena, da Lagarta de Fogo com o papagaio na cosmogonia Sateremaué, e assim por diante, até se chegar no ritual, que também é o encontro dos garimpeiros ilegais com os indígenas Yanomami. Né? Nesse sentido, Cissa é uma pluralidade de encontros, né? Porque até no interior da lenda você tem encontros ali paralelos. Por exemplo, eu interpreto essa questão da natureza com um corpo feminino um encontro, né? Quando você tem a junção da natureza com o corpo de Cissa, quando ambos se encontram, você tem a formação do ideal de beleza que a toada tanto louva. E
como o espanhol no cavalo é essa imagem contrária da ideal de Cissa, mas para o lado ruim, o inverso também é verdadeiro, portanto. Né? O encontro do espanhol com o cavalo, né, para formarem um só, é o que forma esse paradigma de mal. Né? Quase como se só houvesse cavalo sem espanhol, ou espanhol sem cavalo, o mal ali não fosse formado numa potencialidade tão grande. E claro, obviamente tem o encontro dos incas com os espanhóis, o encontro forçado entre Cissa e Dom Peralta e o irônico desencontro final que é o que resulta na morte da Cissa e do Keats. Né? Nesse sentido, a palavra encontro está sendo usada aqui de uma maneira até eufemística, porque você tem aqui uma dialética, e a maioria desses encontros, desses processos de encontro, eles são opressivos. Né? Então, quer dizer, lá no começo da noite, você tinha o português, né, e existe uma relação de opressão do português para com o indígena. Você tem uma relação de guerra dos tupinambás com as outras etnias ali, né, uma relação que, se não é de guerra, é no mínimo tensionada. Você tem uma relação de opressão dos incas contra dos espanhóis contra os incas, perdão. E assim por diante. Todo encontro, todo processo de dominação, todas essas coisas, sempre quando duas coisas se encontram e formam uma terceira, que é o que vai acontecer na Noite do Caprichoso, você tem um processo que é dialético. E nesse sentido, a gente localiza uma coisa que eu acho que já é cara ao Eric Nakanomi, porque ele sempre gosta de usar o recurso da dialética numa noite. Em 2018, foi claramente a segunda noite, né, que você tem essas tensões postas entre grupos antagônicos. Você também tem uma noite da dialética com o Eric Nakanomi em 2019, que é a primeira noite do Caprichoso de 2019, que tinha como subtema ali na primeira noite do caos à utopia, você também tinha. Então você tinha um movimento pendular, que não deixa de ser um movimento dialético entre ali yin e yang, né, positivo e negativo. A diferença básica é que enquanto em 2018 você tinha grupos antagônicos, pessoas, português, espanhol, inca, espanhol, português, indígena, grupo indígena A com grupo indígena B, etc., que você tem em 2019 são momentos antagônicos, né, do caos à utopia. Então, em 2019, você tinha ali a Trilha da Mata e Gene, né, positivo, negativo. Exploração do ouro, porque também retoma um ritual Yanomami, resistência e Yanomami, né, negativo, positivo. Aí por diante, né, em toda a primeira noite de 2018, trevas, luz na lenda. E a todo momento você tem essa variação entre um e o outro, que também é dialética. Né? Então, basicamente é isso. Cissa representa, na sua estrutura, né, e com suas imagens poéticas, encontros, e no seu conteúdo representa um encontro, ou uma série de encontros dentro dessa noite, que mostra como esses encontros formaram a cultura brasileira, amazônica, andina, etc. Excelente, excelente. Muito interessante essa leitura. Realmente eu não tinha me atentado. Eu confesso que só percebi pelo desenvolvimento mesmo da história que teve, como você falou, primeiro, né, na abertura, os portugueses com os tupinambás, e aí depois os espanhóis com os incas, né, esse tipo de encontro, mas não tinha me atentado, por exemplo, para a figura típica, como você comentou, muito interessante essa percepção, e que essa dialética do Nakanomi também reforça na primeira noite de 2019, que também é bem intensa, né, como você mencionou. E pensando no tema de 2018, Tatro, sabedoria popular, uma revolução ancestral. Sabendo que essa lenda aparece ali no meio desse desenvolvimento de tema. Como você enxerga o encaixe dessa lenda para o tema daquele ano?
Cissa, ela tá bem no meio do argumento do tema, né? Literalmente ali. Vamos ver se eu consigo me explicar. O argumento do ano, como um todo, era o de que existia um passado idílico, sem a presença da dominação de um grupo pelo outro, onde apenas embates internos marcavam a vida dos povos originários, né? Se a gente pegar a primeira noite de 2018 e reparar, praticamente não há presença do branco. Aliás, não há presença do branco. Só ali na figura típica regional, que evoca o resultado da assim chamada miscigenação, né? Porque sempre vai falar de uma atividade cabocla. O Eric Nakanomi dá uma maquiada ali no Sakaka, ali no curandeiro, e fala de uma forma que não é diretamente, que é justamente para fugir do processo de dominação que dá resultado, entre outras coisas, ao homem caboclo. A primeira noite de 2018, se a gente reparar, ela termina com a demonização de Yurupari, né? Sim. Que é uma demonização já dada pelos portugueses, né? Para os próprios povos indígenas, Yurupari era uma entidade, né? Era ali primeiro quem faz a tensão com Conori, se torna ali um espírito, mas ele era tão somente um espírito. Quem dá Yurupari a alcunha de demônio é o português. Então você já tem na lenda, que é o que fecha, a perspectiva do outro, né? Então você tem a entrada do branco só nesse finalzinho. Uma entrada implícita, né? Assim, ele não está presente em corpo, mas ele está ali pela ideia, né? Pela ideia. A ideia que ele impõe de que aquela figura passa a ser demoníaca, né? E é muito engraçado que entra na lenda. E a lenda é a parte final. Geralmente as noites do Boi Bumbá terminam com o ritual. Mas o ritual do traidor... o ritual que tinha do próprio Jurupari veio antes, né? Mostrando a visão originária, digamos assim, do Jurupari, né? Exato. É muito interessante. É um pré-encontro. E o interessante é que esse pré-encontro está bem no finalzinho, que é para mostrar esse passado idílico. Já a segunda noite marca os já comentados processos de tentativa de dominação, que aqui são chamados de encontros, né, de uma maneira mais ampla, porque nem todo encontro daquela noite era necessariamente ruim. Depois desse passado idílico e depois dessa miscigenação oriunda desses assim chamados encontros, existe um presente que está dado e que tem suas contradições. Como as contradições do passado idílico, que foi quebrado pelos encontros, se reorganiza pela arte. E aí você tem a terceira noite. Então, a Cissa se encaixa no sentido de que ela é um dos vários encontros que vem depois do passado idílico. Aliás, existe um passado idílico dentro da própria Cissa, então é um micro ali dentro do macro, que deixa uma situação. Qual é a situação que ela deixa? Esse estado de coisas que a gente tem. Como resolver esse estágio de coisas que a gente tem? A terceira noite daquele mesmo ano da resposta, a arte. Muito bom, muito bom. Realmente foi um ano iluminado aí pro Boi Caprichoso. E essa segunda noite fez muito bem essa virada, né, na narrativa. Tanto que a primeira noite, a gente falou que a primeira de 19 foi pesada, de 18, então ela era mais focada a esse lado originário, né? Apesar de que ter uma noite bem indígena final, mesmo, né? Bem indígena. Aí teve esse final já, como você falou, uma lenda que era assustadora, né? Algo não assustador no sentido convencional de um monstro, de uma criatura que os próprios indígenas conheciam, mas através de uma ideologia, né, que é implantada. E aí você tem a segunda noite que vai mostrar essa presença agora do homem branco, e na terceira vem a grande virada, né, proposta pelo Boi através do próprio Boi, né, que ele é a arte popular, que ele é a cultura. E Tártaro, para a gente encerrar aqui esse papo muito bom sobre Cissa, também a gente falou um pouquinho sobre 2018, do Caprichoso, que tem que ser sempre lembrado, mas eu me lembro, né, e isso originou talvez esse nosso papo, que em 2019 estávamos ali no glorioso restaurante da Vânia, em Parintins, falando e tal sobre o festival, e aí você mencionou
que Cissa era o universal no particular. Eu guardei essa expressão, o universal no particular. Porque você falou muito bem que, olha, como você agora há pouco já mencionou, Cissa tem um quê de Romeu e Julieta. Ou seja, é uma narrativa que mesmo quem não está ligado ali à questão toda indígena, um turista que chegou agora, vai conseguir de alguma forma captar a essência dessa história. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o universal no particular, e especificamente aqui no caso de Cissa, e também no Boi Bumbá, e porque isso é tão bacana da gente observar mais vezes. Bom, aqui eu comecei a pensar nisso, do universal em particular. Quem deu esse gatilho em mim foi a própria Socorrinha durante a apresentação, porque ela diz que Cissa retoma Romeu e Julieta, né, que é aquela peça trágica e clássica do Shakespeare, lançada ali em fins de século XVI. Uma característica dessa peça shakespeariana evidente em Cissa é o amor entre dois jovens, que é impedido pelo embate entre grupos antagônicos, né? Em Romeu e Julieta, eles pertencem a famílias que são historicamente ali rivais, respectivamente os Montecchio e os Capuleto, né? Romeu estava prometido para uma outra moça, mas o que seguiria os rumos normais da sociedade em que eles estavam inseridos. Mas aí ele conhece Julieta, se apaixona perdidamente, eles têm um amor que é considerado inconsequente por todo mundo, eles prometem amor eterno, fazem juras, é tudo muito intenso, é tudo muito quente entre os dois. Depois de muitos embates aqui e ali, as famílias entram em pé de guerra, etc. e tal, Romeu pensa que Julieta teria morrido, se mata, só que a Julieta não morreu, e aí ela se mata, né? E o que você tem no final é que o amor intenso desses jovens, muito por influência do embate dos grupos dos quais eles são originários, não se realiza. Esse amor não se realiza. Guardadas as devidas diferenças, como por exemplo no caso de Romeu e Julieta, os amantes são de grupos antagônicos, né? E em Cissa, os amantes são do mesmo grupo e o antagonista vem de fora, né? Aqui é uma diferença importante, uma diferença que poderia ser importante, mas deixada de lado. Realmente a questão do amor impossibilitado é uma coisa aqui presente. E aí isso me leva a uma coisa que eu admiro muito assim no Boi Bumbá, que acontece muito mais vezes, que é a presença de temáticas que a cultura ocidental, talvez, mas mundial, eu diria, temas, motivos aos quais eles sempre retornam, né? Se a gente for investigar mais a fundo, essa temática, o amor incandescente entre dois jovens, que é impedido pelo embate externo, eu intuiria que você encontraria isso entre muitas outras culturas. Muito provavelmente você vai encontrar uma história assim em outras tribos indígenas brasileiras, em outros povos da Europa que não chegaram a conhecer Romeu e Julieta, ou que são até anteriores a ele. Se você for para o Oriente, eu intuo, isso aqui é uma grande intuição, que você vai achar uma história que é assim também. Enfim, são coisas que estão presentes na estrutura das sociedades humanas, guardadas as suas diferenças, né? Posso dar aqui um outro exemplo. Um dia eu estava conversando com uma professora alemã de literatura, né? E aí, papo vai, papo vem, comecei a falar de boi, eu sempre começo a falar de boi. A gente vai sempre levando a palavra do Boi Bumbá. É quase aquela religião, como é que a divulgação é pesadíssima, É quase testemunha de Jeová, testemunha do Boi Bumbá. A gente vai de porta em porta. O senhor já ouviu a palavra da toada hoje? Já ouviu a palavra de Ronaldo Barbosa hoje, senhor? E aí eu comecei a explicar para essa professora alemã de literatura o que foi o Wilcati Han de 2012. E aí, não, é um monstro que come a pessoa, né, não sei o quê. E aí, quando ele
quando o cara conseguiu sair de dentro dele, ele estava rejuvenescido, mas a mulher... E aí ela, naquele momento, ela falou para mim, mas isso é a fonte da juventude. A fonte da juventude é um motivo recorrentíssimo na literatura alemã de fantasia. Aquela coisa do lugar que você entra e você sai mais jovem. Então é isso. Para aqueles indígenas era o Yucatán, o monstro. Para a professora de literatura alemã é a fonte. Para uma pessoa na África seria de outra forma. Para um aborígene seria de outra forma. Entende o que eu quero dizer? Existem modos de narrar coisas que vão ser sempre recorrentes. Motivos, narrações, personagens que, quase que independente da cultura, sempre reaparecem. E se me permite uma quebra, Tártaro, eu sempre gosto, né, aqui nesses destrinchados que a gente faz, tentar encontrar algumas causas e tal, de expressões, de palavras. Acho que os compositores são muito legais nisso, né? Por exemplo, a gente estava falando aí do Ronaldo Barbosa. Ele usa muitas vezes, como a gente já falou em alguns programas, de outros elementos de outras culturas. Quando estava falando da Batalha dos Três Exércitos também, eu lembrei de O Hobbit, né, que tem a batalha lá dos 5 exércitos, se eu não estou enganado, né, que quer dizer que é uma cultura hollywoodiana, estadunidense, mas que, para contar essa lenda, o título, os compositores vão e colocam essa referência. Então há esse diálogo também... é pertinente, porque do mesmo jeito que os europeus batalharam entre os exércitos uns contra os outros por alguma coisa, esse motivo também existe aqui. Uhum. Então eles usam essa coisa, olha, tá vendo? Tudo isso que acontece lá fora e que vocês ficam tudo cheio de frufru para fazer, tem aqui também. Uhum. E aí eu gosto muito disso. Isso que eu chamo de universal. É uma coisa que realmente me emociona muito, porque ela nos mostra que a humanidade ela tem muito mais semelhanças do que diferenças. Não quantifiquei, mas talvez de intensidade. Existe muito mais... a gente é muito mais irmão do que a gente pode imaginar, falando de um jeito mais assim. Quem faz muito isso na literatura é o Guimarães Rosa. Só vou dar aqui um exemplo. O Grande Sertão Veredas, ele se comunica com dois grandes motivos aí da cultura, um oriental e um ocidental. O ocidental é o Fausto, do Goethe, do poeta alemão, que é a questão do pacto com o demônio. Essa questão do pacto com o demônio na literatura europeia antiga já era, assim, largamente utilizado, mas tem o seu ponto alto com a versão de Fausto do Goethe. E aí o Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, ele traz essa coisa do pacto com o demônio pro mundo sertanejo do interior de Minas Gerais e da Bahia. Então, essa aflição do pacto demoníaco que o cara no interior da Bahia, que nunca leu Goethe, tem, aquele grande homem expoente da ciência mundial também tem. Então, o que o Guimarães Rosa faz com isso? Ele une esses dois nessa aflição. A aflição do Fausto, o homem alemão, iluminado, blá, blá, também é a aflição do homem simples. E o outro motivo, que é o motivo oriental, é a Mulan, né? A mulher que se veste de homem para batalhar na guerra, que é uma história ancestral chinesa, mas que está aqui também. Então, a aflição da Mulan, que é a mulher lá na China de não sei quantas centenas de anos atrás, é a mesma aflição da Maria Deodorina, né? Mulan e Maria Deodorina, em tempos diferentes, em espaços diferentes, têm as mesmas aflições, os mesmos devires. O Fausto, que é o homem europeu, não sei da onde, todo cheio de frescura, tem a mesma aflição que o homem do campo. Eles são iguais. Mulan é igual Maria Deodorina, no fundo. Fausto, no fundo, é igual o Diadorim. Né? Cissa, no fundo, é igual Julieta. E eu acho que a colocação das coisas nesse nível serve para a gente perceber o nosso caráter comunitário mesmo, né? O quanto a gente está conectado um com o outro, né? Ao retomar esse motivo do amor impossível, no caso de Cissa, o que pode ser interpretado é o fato de que mesmo no fundo
do Império Inca, floresceu esse amor, como poderia ter florescido em uma savana, como poderia ter florescido em uma estepe russa, como poderia ter florescido na ilha japonesa, enfim. As aflições da Julieta são as aflições de Cissa. Julieta, no fim... Lembrar até daquela toalha de 2018 também, do Terra Mãe Ancestral, né? Sim. Gaia, Kala, Amaterasu, Rauna, Mãe Oxum. Aí também fala tudo que você falou, está nos vulcões do Havaí, no gelo do primitivo Odin, nas montanhas sagradas dos Navajos, nas cordilheiras dos Andes, no abissal dos mares, em todos os lugares, nas areias do Saara, vestindo em Amazônia. Quer dizer, é tudo em prol da nossa terra, né? Da terra-mãe, da humanidade como um todo, né? Então, acho que também vai ao encontro, né, desse discurso que também estava em 2018. Claro que você está falando aí do Boi Bumbá como um todo, mas eu só aproveitei o gancho que você foi falando, né, dos diferentes locais e eu automaticamente me remeti a essa toada que também é belíssima, né? Não, e é exatamente isso. Acho que o Eric dele dá justamente esse sentido de unidade, né? Até para esse ano, que não aconteceu o Festival Terra, nosso corpo, nosso espírito. Então, acaba sempre chegando a isso de mostrar que o mundo amazônico não é tão exótico assim quanto a gente imagina que ele seja. Ainda que haja milhões ali de particularidades, essa questão do universal do particular que eu quis tentar mostrar que existe em Cissa serve para mostrar que a gente tem muito mais coisas nos aproximando do que nos separando. E no fim, a pergunta que fica é: por que a gente se sente separado? Quem nos impôs a guerra? Por que não nos enxergamos mais em comunhão? Por que nós interrompemos o amor entre Romeu e Julieta? Por que a gente interrompeu o amor entre Cissa e Keats? Né? E como retomar isso de alguma forma? Como explicar isso? Como viabilizar melhores encontros? E aí eu acho que essa é a pergunta que fica e que é respondida pelo próprio Boi Caprichoso. Acho que pela arte, né? Quando ele coloca a arte, a gente percebe essas aproximações, esses encontros positivos, e eu acho que mudando essa chave aqui, a gente vai perceber que a gente é muito mais irmão do que inimigo, apesar do cavaleiro e o cavalo não só. E aí você sabe o que você me lembra? A abertura de 2019. Porque aí no Ieba falava exatamente isso. Eu me lembro que foi o primeiro papo de toada lá ainda no YouTube, quando tinha uma estrofe que eles colocaram: caprichoso é a virtude a predominar, vem da crença para celebrar festa de cores na floresta. Né? Que, apesar de estar falando ali da criação, do mundo, dos planetas, né? Também exaltava esse lado, convocando pessoas para seja luz para dançar, renascer, iluminar. Então assim a gente encerra com essa leitura muito bonita, muito poética do Tiago Tártara, inspiradíssimo, de Guimarães Rosa, passando por Ronaldo Barbosa, Goethe, um homem de tamanho conhecimento. Eu fico aqui até sem palavras. Agradecemos a quem nos ouviu, Tiago. Obrigadão pelas aulas de hoje e até a próxima. Até a próxima, meu querido. Precisando de mais, estamos aí. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Chega, montado na soberba, o Deus branco retumbante.